Se os irmãos puderem abrir Mateus capítulo 12, porque não há entre os deuses um Deus semelhante ao nosso, e não há nada que se compara com as suas obras. Qual obra nós estamos fazendo memória nessa manhã? A respeito de que nós estamos obrigando que a nossa fé contemple e considere diante dessa mesa? Qual é a grande obra que nós celebramos e ela é absolutamente incomparável com qualquer outra obra de qualquer potestade, qualquer anjo, qualquer um que tente se assenhorar da nossa vida? Então, aqui em Mateus 12, no versículo 38, diz: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Semana passada tivemos a oportunidade de meditar em alguns aspectos, do livro de Jonas. E, claro, essa passagem aqui no Novo Testamento, onde o próprio Senhor Jesus faz menção de Jonas, faz muito conexão, com a obra do Senhor e com a mesa dele. Um super parêntese aqui: o Senhor Jesus faz menção de Jonas e da história de um homem que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Alguns dizem que isso é uma mitologia judaica. Alguns dizem que isso é uma ilustração. O Senhor não achou assim. Um outro parêntese: o Senhor traz ensinamentos a partir de Adão e Eva. E ele explica a depravação humana a partir de um pecado original e a depravação de Adão e Eva no jardim. Muitos hoje têm pregado que Adão e Eva é uma mitologia, é uma figura de linguagem. Então fecha parênteses, irmãos. É o próprio Senhor Jesus que fala. O Senhor não está usando a mitologia, o Senhor está usando a história. Por mais impressionante e inacreditável racionalmente para nós, ela é a história. E o Senhor usa a história para nos falar de coisas espirituais. E aqui o Senhor, ele faz menção de Jonas. E ele pega a história de Jonas e ele fala acerca da sua obra. Não temos tempo para entender esse contexto inicial. Aqui aconteceu uma coisa muito grave, no começo do capítulo 12. Porque em todo o tempo em que o Senhor ele começa a se declarar o Messias de Deus, então se inicia em Israel, porque era um costume deles, até para averiguar os falsos cristos, se essas pessoas que se proclamavam Messias, eles de fato eram. E quando os fariseus, os escribas, quando as autoridades religiosas fizeram uma investigação... Nossa, gente, todo mundo lá? Quando eles começaram a investigar e a avalizar se o que Jesus de Nazaré falava era verdade, vendo os sinais que ele fazia, vendo o que ele falava, eles chegaram a uma conclusão. Eles falaram isso para o Senhor Jesus e falaram isso para o povo. Nós investigamos e nós concluímos que esse homem é louco. E todos os sinais e tudo que ele faz é pelo poder de Belzebu. Essa foi a conclusão deles. Nós não reconhecemos em Jesus um poder que vem de Deus. Nós não reconhecemos nele que ele é o Messias. E talvez eles já tiveram que concluir, porque as pessoas falam: mas como assim? Os cegos voltam a enxergar, os leprosos são curados, os coxos voltam a andar. Não, ele faz isso pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Então, a partir daquele momento, o Senhor reprova. Ele fala: bem, se essa é a conclusão que vocês têm, vocês não estão entendendo nada. O reino de Deus chegou. E eu sou o enviado de Deus com autoridade para fazer isso. Na continuação do texto, eles falam: mestre, nos mostre mais sinais. Aí o Senhor fala: não.
eu não vou dar para vocês mais nenhum sinal, porque vocês se aproximaram de mim, ouviram o meu discurso, viram as minhas obras e me rejeitaram. Haverá apenas mais um sinal que vocês verão. É o sinal que eu vou morrer e em 3 dias eu vou vencer a morte e eu vou ressuscitar dos mortos. Esse é o sinal que eu vou dar para vocês. Vocês estão buscando sinal para tentar ver se eu sou o Messias, se eu curar alguém, se eu resolver um problema de uma casa, o seu problema do corpo. Quem pede esse tipo de sinal é mau e incrédulo. Porque há um sinal que Deus deu e se o Senhor Jesus ou se o Senhor Deus Pai nunca mais fizer mais nada que nós entendemos que é um benefício pessoal para nós, já não nos importa. Porque há um sinal que o Senhor Deus deu a Jesus Cristo que para nós que cremos nele é inegociável. Os nossos olhos foram abertos. Eu vi que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Ele é o Messias. E isso deveria destruir toda a busca nossa por novos sinais da parte de Deus. Porque o sinal da parte de Deus já nos foi dado. Lembra no final da carta do Evangelho de João, quando João escolhe aqueles 7 sinais, né, para trabalhar ali no seu Evangelho, e ele fala, olha, estes sinais que eu escrevi, né, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nele, tenhais vida em seu nome. João está falando, os sinais te indicam um caminho a Cristo. Chegou a Cristo, você não precisa mais de sinal. Você já viu. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é aquilo que nós precisamos. Nele, Deus tem provisão para a nossa vida. Mas aí, um coração mau e incrédulo começa a buscar outros sinais. Será que é isso mesmo? Será que o Senhor Jesus não deveria provar novamente para mim alguma coisa que eu já vi? Estas, porém, foram escritas. João fala, pessoal, se eu fosse aqui relatar todas as obras que o Senhor fez, não caberia no mundo os livros que eu escreveria. Então, nós não estamos aqui tentando provar, por meio de quantidade de sinais, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. João, movido pelo Espírito Santo, escolhe 7 sinais. Um ótimo estudo sobre o Evangelho de João, a gente poderia ir por esse caminho, ótimo estudo, para ver quais são os sinais e o que o Senhor prova. 7 eu sou, no Evangelho de João, 7 sinais. Mas aqui o Senhor Jesus ele faz uma comparação com o profeta Jonas, e era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não há entre os deuses ninguém semelhante a Deus. Porque lembra, semana passada falamos, o Senhor envia um profeta para pregar e proclamar a salvação aos ninivitas, a uma outra nação, a uma nação má, uma nação incrédula, uma nação que era inimigo de Israel. O Senhor Deus fala, Jonas, vai e clama aos ninivitas. Jonas, então, ele resolve fugir disso. Eu não quero essa missão, eu não quero esse ministério. Eu não quero proclamar a salvação de Deus para as nações gentílicas. Os estrangeiros não merecem isso. E aí ele vai para aquele barco e o Senhor então tem aquela tempestade, que é uma figura, o salmista usa isso até com alguma frequência, como a ira de Deus sendo essas tempestades no mar. E aí Jonas ele reconhece que a tempestade é por culpa dele. Ele é lançado no mar e a tempestade acaba. Ele é engolido por um peixe e fica 3 dias no ventre desse peixe. Essa é a história que conhecemos e é a partir dessa história que o Senhor ele joga luz para ele e a sua obra. Porque também o Senhor Jesus, como um missionário de Deus, como aquele que deveria proclamar salvação ao mundo, foi enviado por Deus. E a partir daí, tudo é diferente. Jonas é uma figura, mas o Senhor Jesus mostra a realidade. Porque o Senhor Jesus foi fiel àquele que o enviou. O Senhor Jesus foi fiel àquele que falou, vai e proclama a minha salvação. Vai ao mundo, clama ao mundo, porque o pecado da humanidade subiu até mim. E eu sou um Deus que vou trazer justiça a esse mundo. O Senhor Jesus, diferente de Jonas, ele se submeteu ao Pai e veio a esse mundo, sabendo de todos os desafios que ele teria de ser rejeitado enquanto profeta, de ser
considerado um louco pelos seus contemporâneos, mas ele sabia qual era a vontade do Pai e veio à terra. Um outro ponto tão importante para nós, porque Jonas é essa figura do homem pecador que o Senhor traz a tempestade dele. Porque se os irmãos depois lerem se os irmãos lerem Naum é um profeta que profetiza contra Nínive, um pouco mais para frente, porque os ninivitas se arrependeram na época de Jonas, mas um pouco mais de 100 anos eles foram condenados por Deus. Então, Naum é um livro escrito profetizando contra os ninivitas de novo. E como começa o livro de Naum, os irmãos lembram? O Senhor, ele não pode perdoar o pecado. Ele tem que imputar a justiça dele. O Senhor, ele é um Deus justo. Ele não pode fazer vista grossa ao pecado. Então, o pecado humano, ele precisa ser pago. Deus não pode fazer vista grossa à iniquidade. Alguém precisa pagar pela injustiça. Alguém precisa aplacar a tempestade da ira de Deus. Jonas era o motivo da tempestade da ira de Deus, como todos nós, em Adão, somos também. É por isso que precisamos de salvação. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque nós, por causa dos nossos pecados e da decisão de uma raça que se rebeliou contra Deus, Deus então traz a sua tempestade de ira contra a humanidade. Jonas é lançado nessa tempestade. Jonas, nessa figura que o próprio Senhor usa, engolido pelo peixe, é como alguém que morre. A morte engole o homem que não foi perdoado por Deus. Mas é a partir daí que o Senhor Jesus fala, e eu também sou aquele que eu quis pular na ira e na tempestade de Deus. Eu, Senhor Jesus. Ninguém me obrigou. Cristo entregou sua vida de uma forma espontânea. O Evangelho de João fala isso muito claramente. Ninguém me obrigou. Eu decidi pular nesse mar, nessa tempestade da ira de Deus. Para quê? Para livrar o homem da ira vindoura. Eu sou aquele que pulo na tempestade para acabar com a ira de Deus. Eu sou aquele que ofereço o meu sangue para que Deus aplaque a sua ira e atribua a vocês a justiça das minhas obras. O meu sacrifício será aceito por Deus. Eu sou aquele, ninguém me lançou. Jonas foi lançado, o Senhor Jesus quis se lançar. Ninguém obrigou. O Senhor Jesus fala, eu pularei no mar. Eu pularei para dentro da tempestade. E ele morreu por 3 dias. Nessa figura, Jonas é como aquele que morreu, ficou 3 dias no ventre. Mas ele não morreu de verdade. O Senhor Jesus morreu de verdade. O Senhor Jesus expira na cruz. Ele entrega seu espírito. O Senhor Jesus, ele morre na terra dos homens, na dimensão humana, e ele é lançado para o ventre da terra, como ele mesmo diz. Ele é lançado ali para o paraíso, ou para o Hades, ou para esses conceitos que as Escrituras vão nos dizer. O Senhor é aquele que entra dentro da morte. Só que ele é aquele que tem poder para destruir a morte. E ele destrói o império do mal e das trevas de dentro para fora. De lá dentro, 3 dias, dentro da morte, o Deus eterno fala, ele não merece ficar ali. Ele sairá dali. Então, da mesma forma que o peixe, cospe na praia Jonas, é como se a morte fala, eu não posso detê-lo. Eu não tenho autoridade sobre um santo. A morte e os inimigos de Deus nada puderam fazer. E eles tiveram que abrir suas portas para que aquele que venceu todas as coisas pudesse sair. Cantamos agora. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Salmo 24. Há um rei da glória, em que a morte e todos os inimigos de Deus eles têm que se curvar e ele sai dessa tempestade. Ele termina a tempestade e sai 3 dias depois com a vitória. Uma das mais profundas revelações de Apocalipse 1. Quando o Senhor Jesus fala para João, João, olha para a minha mão. Eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho, olha para minhas mãos, João. Eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Jonas fracassou em todas as perspectivas que a gente pudesse olhar. O Senhor Jesus é o verdadeiro Jonas. O Senhor Jesus é o grande Jonas. O Senhor Jesus é aquele que venceu. E é por isso que
Tessalonicenses, no começo de Tessalonicenses, Paulo fala: agora que nós nos convertemos ao Deus vivo e verdadeiro, agora que nós abandonamos os ídolos, nós podemos agora esperar, aguardar a revelação do seu Filho, o nosso Salvador, que nos livra da ira vindoura. O Senhor é aquele que aplacou a tempestade de Deus contra nós. Não por obras humanas, nós não merecíamos isso. Foi uma decisão do Senhor. O Senhor é o verdadeiro Jonas. O Senhor é o maior Jonas. O Senhor é aquele que fez a obra que aplacou a ira de Deus contra nós. E é por isso que nós podemos nos aproximar dessa mesa. E é por isso que nós podemos falar: não há, Senhor, ninguém comparável a ti. Não há ninguém que faz uma obra semelhante à tua, Senhor. Quem fez uma obra como essa? Um Deus eterno que sempre existiu, encarnou, virou um homem, pulou na desventura humana, entrou na tempestade humana, entrou no mais profundo do abismo da morte e nos resgatou de lá. Nos encontrou lá. Então, Filipenses 2, aquela descida do Senhor, é a nossa descida como homens. O Senhor, ele desce dos céus, vira homem, desce enquanto homem vira servo, enquanto servo vira sacrifício, enquanto sacrifício morre. E lá, no fundo do abismo da história de uma raça caída, ele nos encontrou. Porque era lá que nós estávamos, acorrentados na morte, com pecado sobre nós, como Paulo fala em Coríntios 15. Esse é o jugo da morte, é o pecado. Tem pecado? O Senhor não pode te dar vida eterna. Tem pecado? O Senhor não pode fazer vista grossa. Então, qual que é a nossa solução? Convinha-nos que alguém nos desse, como cantamos também no início da reunião, um manto de justiça. O seu sangue nos cobrisse. E agora o Pai, ele não me vê diretamente. Ele vê o Filho que fez essa obra por mim. Então, irmãos, é um momento que nossa fé precisa ser reaquecida. Porque esse é o sinal mais extraordinário que Deus poderia dar para a humanidade. Às vezes nós começamos a olhar e falar assim: mas eu não sei se o Senhor me ama tanto porque as coisas estão acontecendo errado na minha vida. Porque eu estou tendo esse espinho na carne. Porque tem situações pessoais que nunca se resolvem. O Senhor Jesus fala: não olhe para isso. Olhe para o sinal mais extraordinário que tem. Deus te amou, enviou o seu Filho. Esse Filho fez uma obra eterna em nosso favor. E esse Filho que fez uma obra eterna em nosso favor, ele nos libertou da morte eterna e nos libertou da tirania do pecado. É dessa forma que nós poderíamos nos aproximar nessa manhã dessa mesa e celebrar a vitória do nosso Senhor e celebrar que Ele ressuscitou dos mortos e essa obra nos alcançou. Vamos então, antes de partir o pão, poderíamos ficar de pé e cantar o Salmo?